Cuidar de pessoas. No final das contas é o que todo líder faz, ou deveria fazer, né? Mas já parou para prestar atenção que existem formas de fazer isso muito bem feito? E que não precisa ser igual? Aliás, nunca você precisa ser igual a todo mundo. E alguns até podem dizer por aí, não gosto de gente. Será que não? Eu não acredito muito nisso não. Por mais que muitas vezes a gente aprenda bastante a gostar da própria companhia, e essa solitude não é ruim. O primeiro passo para a gente gostar de alguém é a gente gostar da gente mesmo. E às vezes a gente se vicia na própria companhia. Isso aconteceu bastante durante a pandemia, né? Muita gente descobriu quanto era bom ficar sozinho, com seus pensamentos, parar, observar, contemplar a própria vida. Mas no fim das contas não é só isso. O ser humano é um animal social, né? Então a gente precisa de gente. E no final das contas, esse precisar de gente, quando a gente entende como cuidar das pessoas, se torna uma coisa muito boa também. E tem líder que ainda vive naquele olhar de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não gosto de gente não, e as pessoas têm que me obedecer porque sou eu que mando. Passou esse tempo, né? Se é que algum dia isso fez sentido de verdade, filosoficamente falando. Vamos combinar que também o ser humano gosta de liberdade, gosta de ser quem é, gosta de ter os seus. Mas voltando aqui no nosso papo, né? Formas de cuidar de pessoas. Já parou para prestar atenção que tem gente que tem uma habilidade de olhar para o outro e entender cada pessoa, o que cada pessoa gosta, como cada pessoa funciona, como é que a habilidade que ela tem de entender com maior profundidade, às vezes no espaço de tempo muito curto, como é aquela pessoa, que tipo de gente ela é, que tipo de personalidade, entender a singularidade daquela pessoa num olhar muito rápido. Já tem outro tipo de pessoa que olha para o grupo e consegue entender muito bem como funciona aquele grupo, mas às vezes tem um pouco de dificuldade de entender essas peculiaridades, essas individualidades. Então, às vezes, olha para o grupo e já entende que ali tem alguma coisa que está pegando, tem uma aresta cultural para ser desfeita, tem um cuidado maior para aquele grupo, porque eu entendo exatamente ali o que não está encaixando, o que não está funcionando. Não exatamente o que cada pessoa ali está sentindo com relação a esse todo. Talvez poderia chamar isso de um olhar mais individualizado, um olhar coletivista ali, mas isso pode ser misturado com ideologias individualistas e coletivistas, isso não tem nada a ver, outro papo. Mas vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, talvez esteja confuso, tá? Eu particularmente tenho uma facilidade maior da leitura individual, de conseguir perceber um pouco mais como é cada pessoa. Tem um perfil mais observador e eu consigo entender um pouco melhor as individualidades. Mas às vezes quando eu olho para o grupo e vejo que está rolando uma tensão, que está rolando alguma coisa estranha, eu não tenho tanta facilidade de perceber o que está pegando aqui no grupo. Eu estou vendo que tem alguma coisa azeda. Eu estou vendo que tem um bode na sala, que está fedendo. Mas eu não sei onde é que está esse bode. Muitas vezes eu não percebo. E conversando individualmente, as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de falar daquilo que talvez incomode todo mundo, porque pode falar de alguém específico, pode falar de uma situação que talvez eu mesmo esteja gerando, e às vezes as pessoas têm dificuldade de falar o que eu estou gerando de incômodo. Então muitas vezes esse incômodo coletivo, essa coisa que incomoda o todo, eu não percebo tão bem. Agora, tem gente que consegue perceber muito bem o que está pegando aqui no grupo, passar 5 minutos aqui, mas às vezes não percebe que aquela pessoa em específico que está ali no meio, que talvez seja geradora do incômodo, ela tem uma dificuldade específica, seja pela personalidade dela, seja porque ela tem algum transtorno, ou alguma coisa, déficit de atenção, ou transtorno do espectro autista, ou qualquer tipo de especificidade que a pessoa não percebeu que ela tem uma coisa diferente. Às vezes ela só tem um temperamento colérico e fala as coisas de uma forma mais direta, ou ela só tem um temperamento sanguíneo e faz umas perguntas meio fora de lugar, sei lá, não entendeu muito bem como cada pessoa exatamente funciona, mas sabe que ali o que está acontecendo ela percebe melhor. E aí o que é interessante, por isso que é maravilhoso a gente conviver com pessoas. Eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que ter consciência daquilo que eu não sei, eu tenho que ter consciência daquilo que eu não tenho facilidade, e eu posso me cercar dessas pessoas
e construir com essas pessoas uma relação de confiança. Então eu posso chamar e falar, vem cá, o que tá pegando aqui que eu não tô entendendo? Tem que ser uma pessoa de confiança, porque pode ser que você esteja alimentando uma fofoca. Você tem que ter essa percepção. Por isso que você entender o que é que você tem facilidade ou não vai te ajudar, né? Então, o papo hoje é assim, facilidade para lidar com gente, todo mundo tem, cada um com o seu jeitão. Alguns vão achar até que assim, não tem paciência com a gente não, eu gosto de ficar quieto no meu canto. Pessoas mais introspectivas, realmente, quando estão sozinhas, elas se alimentam mais, elas se recarregam. Quando estão com pessoas, elas se descarregam, mas é só uma característica. E tem que entender como, então. Eu gosto de estar com pessoas, como eu percebo as pessoas e me conectar com outras pessoas que têm outras características, que têm outras facilidades. O fato é, cuidar de gente é o que faz valer a pena. Eu ajudar o outro a sair de onde está para ir para um outro lugar, se descobrir, se transformar e evoluir, isso não tem preço. Descobre seu jeitão aí também e se cerca de gente com jeitos diferentes. Isso é bem legal. Bom dia para você. Lembrando, hoje à noite temos Leader Class. Às 19h47 vamos falar hoje de Management 3.0. Apesar desse nome todo pomposo e pessoal falar muito disso no universo da tecnologia, nós vamos falar muito de gente. Beijo e até mais tarde. Tchau, tchau.